Glória a Deus. Momento da palavra. Livro de Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 15. Vamos ler a palavra de Deus. Que diz assim: Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Rei dos Reis, soberano Senhor, Deus bendito, nós te exaltamos e glorificamos o teu nome. Sabemos que tu és o Rei sobre todas as coisas e que tudo está no controle das tuas mãos e que o Senhor governa sobre tudo. Então governa sobre este momento, o momento da tua palavra, a palavra santa, Pai querido, em qual nós nos submetemos, a qual nos orienta, a qual nos exorta, a qual nos motiva a buscar a tua presença e a qual agora nós estamos, ó Pai querido, prontos para ouvir e deixar morar em nosso coração. Pois essa é a tua palavra, Deus. Amém e amém. Fala através de mim, Senhor. Que agora o meu coração esteja pronto para ouvir a tua voz, guardar a tua palavra e anunciar a tua palavra, em nome de Jesus. A palavra do Senhor, aqui no livro de Efésios, ela tem nos guiado a um momento de intimidade e comunhão com o Senhor, em conhecer o Senhor, em amar ao próximo como a nós mesmos e sermos semelhantes a Jesus. É isso que o apóstolo Paulo estava ali imprimindo na vida da igreja que estava sendo formada ali em Éfeso. Ali na região de Éfeso havia os novos convertidos, aqueles a quem Paulo tinha alcançado. E enquanto Paulo pregava no meio daquele povo, ali também havia o povo judeu, o povo que tinha se refugiado na região de Éfeso, ali na cidade de Éfeso, e eles diretamente, constantemente, tinha atrito entre o povo cristão. E tinha também aqueles que se convertiam, que eram judeus, e se tornaram a ser cristãos, seguidores de Cristo, assim como Paulo tinha ensinado. E com eles vinha, em seu contexto, tudo aquilo que eles tinham aprendido, através da palavra de Deus, da Escritura, sem Jesus. E era algo que batia-se muito de frente ali no contexto da igreja de Atos e das igrejas que iam se formando através da pregação dos apóstolos, que quanto mais eles avançavam com a palavra de Deus, anunciando em toda a circunvizinhança ali de Israel e pelas cidades onde eles foram pregando, sempre haviam judeus, e alguns judeus se convertiam, só que estavam ainda vivendo como no tempo da lei, não entendendo qual era a graça de Jesus Cristo e aquilo que Jesus tinha para transmitir para a sua igreja. A igreja de Éfeso não era diferente, nós vemos isso também na igreja de Gálatas, porque lá também você vê isso, a diferença entre os novos convertidos e os judeus, e Paulo ali, ele explica também para aquela igreja, ele faz ali menção de Agar, a escrava, e de Sara, livre, dizendo que agora todos nós somos filhos de Abraão e somos um povo livre, mediante a palavra de Deus. Não somos filhos da escrava Agar, mas sim de Sara, diz a palavra do Senhor. Ali Paulo exortando ao povo para que entendesse que nós somos filhos da graça, somos filhos gerados com um propósito, e que você e eu agora temos que entender que
Deus estava falando para aquele povo de Éfeso, ali aqueles novos convertidos, aqueles judeus novos convertidos, que era necessário que existisse entre eles comunhão. Era necessário que eles pudessem andar falando a mesma linguagem. Por isso que Paulo, ele anuncia Jesus Cristo no começo desse capítulo, né, como pregamos no culto anterior, né, em que nós temos que ser imitadores de Deus. E Paulo fala isso para ambos, tanto para aquele que era de Israel, judeu, tanto para aquele que era novo convertido, que estava sendo apresentado e estava recebendo a comunicação da graça de Deus. E nós estamos agora inseridos num contexto aqui da palavra do Senhor, que foi destinado à igreja de Éfeso. E o apóstolo Paulo, ele diz algumas coisas que hoje nós precisamos entender e viver de maneira correta. Ele diz: tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem, com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. É interessante, né, que meu primo, ele postou um tempo atrás uma foto dele com um versículo que está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 10, né? E aquilo ali ficou, vou dizer agora a palavra martelando na minha cabeça, né? E é interessante que cabe muito bem agora para esse contexto. Eclesiastes 10, 10, na palavra do Senhor diz assim, ó: se o machado está cego, a sua lâmina não foi afiada. É preciso golpear mais. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Aqui o apóstolo Paulo diz que nós não devemos andar como insensatos, mas temos que andar como sábios. E como nós fazemos isso? Como andamos como os sábios? Eclesiastes dá uma boa resposta. Nós temos o hábito de fazer as coisas conforme a nossa vontade. Nós temos o hábito de planejar as coisas da maneira que é mais fácil para eu agir. E vou falar para você muito bem, né? Às vezes a facilidade nos ajuda, mas nós temos que agir como sábios no Senhor. E sábios no Senhor são aqueles que buscam a resposta do Senhor. Os que agem com sabedoria no Senhor é aqueles que buscam a resposta no Senhor. E no livro de Eclesiastes diz: se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Irmãos, não deixe a lâmina do seu machado cego. Busque no Senhor. Busque as respostas para a sua vida no Senhor. Medita na palavra do Senhor. Sabe quando as nossas ações elas exigem mais força? É quando Deus não está no comando dela. É quando nós não temos a resposta de Deus para executar aquela obra. E daí o que nós fazemos? Nós começamos a agir com maior vigor e com maior intensidade para que as coisas acabem dando certo. E daí nós fazemos como a parte que diz lá de Salomão, né? Nós, como colocamos mais força e mais vigor para que as coisas aconteçam, nós usamos mais do nosso intelecto, mais dos nossos braços, né? Mais das nossas pernas, né? Meu tio dizia uma frase assim, que quem não usa a cabeça, usa os braços e a perna. Eu vou dizer para você que quem não consulta o Senhor vai usar os braços, as pernas, todo o cansaço físico, esgotamento mental e não vai obter resposta. Nós temos que entender que nós devemos afiar a lâmina do nosso machado. Mas, no meu caso e no seu caso, afiar a lâmina do machado é através da palavra de Deus. No meu caso e no seu caso, afiar a lâmina do machado é buscar ao Senhor em oração até que venha a resposta. No meu caso e no seu caso, afiar a lâmina do machado é aguardar. Aguardar exige muita coisa, não é ficar parado. Aguardar não é ficar parado. É continuar buscando a Deus com a mesma intensidade, desde o primeiro dia em que você buscou, né, aquilo que você queria das mãos dele. Eu acho interessante que Davi, né, quando ali ele teve o seu filho com Batseba, o primeiro filho em que ele perdeu, né, que veio a falecer,
Ele insistia na oração, falando: Deus pode fazer um milagre. Eu e vocês temos que insistir na oração, até vir a resposta de Deus. Aguardar não é ficar parado. Aguardar é agir buscando a resposta de Deus. Davi, quando ele ouviu a resposta de Deus, ele falou: agora não vou mais orar, não vou mais buscar, porque agora eu já sei o que está pronto, o que vai ser feito. Você tem que buscar Deus, aguardando nele, mas buscando com intensidade. Não é para você fazer as coisas aqui no mundo físico para que aconteça. Para que aconteça eu tenho que já começar a agir, ajudar Deus. Não. Você não tem que gastar força para cortar com o machado cego. Você tem que afiar. Você tem que buscar a presença de Deus. A sabedoria é essa. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Quer ter sucesso nas suas buscas? Quer ter sucesso na obra de Deus? Busque ao Senhor. Quer ter sucesso na obra de Deus? Busque ao Senhor. Não cesse de buscar nele respostas para suas necessidades. Não deixe de buscá-lo. O apóstolo Paulo diz: tenha cuidado com a maneira de como vocês vivem. Provavelmente ainda viviam ouvindo as coisas do mundo. Porque ele fala várias coisas que eles têm que se afastar do mundo. Então eles ouviam: olha, ação para dar tudo certo na sua vida, você tem que agir como fulano age. Mas se fulano não age buscando a presença de Deus, não devemos fazer o mesmo. Beltrano é abençoado porque ele fez tal coisa. Ele buscou a Deus? Se Beltrano não buscou a Deus, você não deve fazer. O seu segredo para amolar o seu machado, para que você possa fazer cortes mais rápidos e mais precisos para rachar a lenha e para ter êxito na sua tarefa, é buscar a face do Senhor e obter resposta do Senhor. Eu vou dizer uma coisa para você. A palavra do Senhor no livro de Jeremias, capítulo 33, se eu não me engano, diz: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Olha só, se você não sabe o que fazer, clame ao Senhor. Clame ao Senhor, mas não ande como as pessoas ao seu redor falando: fulano fez dessa forma e deu certo. Se ele fez e não buscou o Senhor, não é o certo. O certo é buscar a resposta do Senhor. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Se você busca o Senhor, você aproveita o tempo. Se você busca a face do Senhor, você aproveita o tempo. Se nós olharmos para a palavra de Deus, todos aqueles que buscaram a presença de Deus tiveram êxito, foram mais que vencedores. Deus aparece para Salomão, já que citei ele no versículo acima. Deus aparece para Salomão e fala: me peça qualquer coisa que eu vou atender. E Salomão, o que ele diz? Senhor, eu quero ter sabedoria para andar na tua presença e guiar o seu povo em sua presença. E porque ele disse isso, o Senhor o abençoou com riquezas, inúmeras riquezas, e disse: não haverá homem mais rico do que você, homem mais sábio do que você. Foi a resposta à busca de Salomão. Deus deu a resposta porque ele se entregou ao Senhor. Se olharmos para José, outro homem que aproveitou muito tempo, ele teve sonhos ali na sua juventude, foi vendido, trabalhou como servo de Potifar, foi preso, mas em todo o tempo ele mantinha o foco no sonho que Deus colocou na vida dele. E sabe o que ele fez? Se manteve firme e fiel à palavra de Deus e ao próprio Deus. E porque ele fez isso, ele aproveitou o tempo. Porque por mais que demorou uma jornada gigantesca, em anos, se nós calcularmos ali o tempo em que ele foi
jogado na cova ali pelos seus irmãos, depois foi retirado e foi vendido ali até ele chegar num período de governar o Egito. Passou muito tempo. Mas uma resposta para você. José não contou os dias nem os anos para viver aquilo que Deus tinha para a vida dele. A única coisa que ele fazia, como eu posso aproveitar o meu tempo? E ele fez como? Sendo fiel a Deus. Nós hoje tentamos contabilizar, passou 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, mas José não. José simplesmente esperou e quando chegou o momento, ele viveu os planos de Deus para a vida dele. Se olharmos outra pessoa que aproveitou muito bem o tempo foi Davi. Davi, ele cuidava das ovelhas do seu pai. Um dia chegou Samuel e ali falou: cadê reúna seus filhos? Reuniu os filhos, apresentou os filhos e Davi era aquele que Deus tinha chamado para ser rei da nação de Israel. Eu e você, talvez, se víssemos Samuel e ele falasse: olha, aqui você vai ser o rei de Israel, talvez nós falaremos assim, na primeira oportunidade: escuta aqui, Saul, eu fui ungido rei, é a minha vez de governar Israel. Você foi deposto. Davi, todo o tempo, buscou ao Senhor, aproveitou ao máximo tudo na presença de Deus. Ele pôde conquistar o seu governo muito antes, né? Porque Deus ali tinha permitido a vida de Saul em suas mãos. Mas Davi, ele continuou crescendo na presença de Deus. Ele continuou crescendo na presença de Deus. Ele aprendeu a guerrear como soldado para se tornar um general na frente do exército como rei. Ele aprendeu a servir para que depois pudesse ser servido por uma nação e continuar servindo a Deus. Davi, durante a sua jornada, desde quando Samuel o ungiu rei, ele simplesmente se manteve fiel, aguardando o momento oportuno. Mas ele aproveitou todos os momentos. Ele aproveitou ao máximo cada momento da vida de Davi. Ele conhecia mais de Deus. Em cada empreitada que ele tinha, ele conhecia mais de Deus e mais ele via as mãos de Deus sobre ele. Irmãos, aproveite ao máximo. Agora nós estamos num momento, né, em que o Brasil está praticamente que parado. E se você tem tido mais tempo por causa do isolamento social, aproveite ao máximo esse tempo. É a oportunidade que você tem de se aproximar ainda mais de Deus. É a oportunidade que você tem de meditar na palavra de Deus e ver quais são os projetos de Deus para a sua vida e aproveitar ao máximo e dizer: Senhor, o tempo já não é importante para mim. Eu aproveito ao máximo porque cada momento eu sei que o Senhor está me ensinando algo novo que vai servir para o teu projeto no futuro. Eu vou viver os sonhos de Deus na minha vida. Tendo o quê? Tendo cuidado com a maneira de viver, para que eu não seja um insensato, mas eu seja sábio e aproveitando ao máximo cada oportunidade. Cada dia que passa é uma oportunidade de você se chegar diante de Deus e falar: Senhor, aqui está a minha vida, eu quero te servir melhor. O que eu preciso fazer e buscar de Deus, porque o Deus que respondeu Davi, o Deus que respondeu José, o Deus que respondeu Salomão, é o mesmo Deus que vai responder sobre a sua vida. Mas para que Deus responda, você tem que fazer como eles, aproveitar ao máximo. E mesmo que tudo ao seu redor está dizendo: olha, não vai dar certo, você não vai conseguir viver isto, se você buscar a face do Senhor no tempo oportuno, você vai governar. No tempo oportuno, aquilo que Deus tinha planejado para a sua vida vai se concretizar. Deus te manda ter sonhos, mas sonhar os sonhos dele. Busque no Senhor os sonhos dele, porque ele tem um lugar de destaque para a sua vida. Mas para ter um lugar de destaque em Deus, devemos buscá-lo. A palavra do Senhor no versículo 17 diz:
Portanto, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Procurem saber qual é a vontade do Senhor. E eu posso te dizer uma coisa: a vontade de Deus é que eu e você possamos estar nele. Essa é a vontade de Deus. Viver nele, nos mover nele, agir nele, deixar ele agir através de nós. Deus habitando nos seus filhos. Essa é a vontade de Deus. Uma coisa bem simples. Deus tirou o povo do Egito e levou e fez eles chegarem perto do Monte Sinai. Qual foi a palavra de Deus? Ele queria falar com o povo, ele queria ter comunhão com o povo. Ele já tinha falado com Moisés, já tinha falado com Arão, mas ele falou assim: Moisés, diga para o povo se preparar, se consagrar, porque eu quero falar com ele. Eu quero ser o Deus deste povo. Eu quero que eles me conheçam, tenham intimidade, andem comigo. Eu quero estar no meio do povo todos os dias. A vontade de Deus é estar inserida na sua igreja, na sua vida, na sua família. A vontade de Deus é permanecer em você e habitar em você. E a palavra do Senhor diz lá no livro de João, capítulo 15, do versículo 1 ao 14. Eu vou ler para que nós possamos entender essa vontade de Deus. Diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não é fruto, não dá fruto. Ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneça em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês nada podem fazer, coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes serão concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim não tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai. Assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e em meu amor, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas, para que a minha alegria seja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, que amem uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizer-lhes o que eu lhes mando. Irmãos, está bem claro na palavra de Deus. A vontade dele é que eu e você possamos permanecer nele. Olha, nós somos enxertados na videira verdadeira por causa de Cristo Jesus. Ele diz que aquele que está enxertado na videira e não produz fruto, ele corta e lança no fogo. Mas aquele que está enxertado na videira e produz fruto, ele poda para que possa dar mais fruto. Estando em quem? Em Deus. Você quer ter uma vida que vai produzir bons frutos? Esteja em Jesus Cristo. Permaneça em Jesus Cristo. Procure entender qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu e você não possamos nos afastar dele jamais, porque ele nos chamou para a sua maravilhosa luz, irmãos. Olha só, nós estávamos afastados, estávamos em pecado, e ele disse, olha, que ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para que possamos pertencer a ele.
É isso que Deus deseja. Essa é a vontade de Deus. O desejo de Deus, ele diz assim, que o desejo dele no livro de Timóteo é que nenhum homem seja condenado, mas que todo homem venha a ser salvo. Porque ele quer estar próximo. Nós temos, a analogia do jardim ali através de Adão, que Deus vinha e conversava com Adão no jardim. E hoje Deus, ele vem e conversa com seu povo na igreja. Quando você está reunido agora neste momento como igreja, ouvindo essa pregação, Deus está falando com você e está no mesmo período, no mesmo momento em que estava com Adão. Ele está com a sua presença aí no seu lar, falando com você. Porque o nosso Deus, ele ainda fala e ele ainda faz companhia para seu povo e para a sua igreja. Antes ele vinha no jardim, agora ele vem na sua igreja. Quando a igreja está reunida, o noivo vem para falar com a sua igreja. Você está aí reunido com a sua família, saiba de uma coisa, Deus está aí para falar com você. Que você é a igreja do Senhor. E para falar com vocês, porque Deus ainda fala com seu povo. E o desejo dele é que eu e você possamos permanecer na presença dele. Não perca o foco. Deus te chamou para andar com ele e permanecer com ele. Vão vir muitas escolhas para você fazer no decorrer da sua vida. Mas se não for para estar na presença de Deus, diga não. Diga não. Versículo 18 diz assim, não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. A outra versão diz, não vos embriagueis com vinho, que traz dissolução, traz contenda, mas vos embriagueis com o Espírito Santo. Irmãos, mais enchei-vos do Espírito Santo. Uma vez eu li um livro do pregador chamado Billy Graham. E ele dizia assim, que a igreja se preocupa tanto em não se embriagar com vinho, que acaba se esquecendo de se encher do Espírito Santo. E nós precisamos entender, uma coisa não deve omitir a outra. Irmãos, hoje temos cristãos que bebem vinho. Temos cristãos que se embriagam com vinho. Mas também temos pessoas que estão se embriagando com as coisas do mundo, em sua casa, em sua família, e não estão dando conta. E estão sendo conduzidos por essas mensagens e têm se afastado da presença de Deus. Não estou dizendo que pode beber. Eu sempre procuro não beber e dizer, não beba. Não estou ditando uma regra sobre você. Eu prefiro buscar a presença de Deus do que me alegrar com a saborosa, se for com a saborosa bebida como vinho. Essa é a minha opinião. Mas as pessoas estão se embriagando tanto quanto tomar o vinho ou beber qualquer bebida alcoólica. As pessoas têm se embriagado com as mídias sociais. As pessoas têm se embriagado ao ponto de talvez deixar de orar ou ler a Bíblia num dia, porque estava cuidando da vida social numa rede como Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, Twitter. As pessoas estão se embriagando de tantas coisas que o mundo tem colocado à sua mesa e tem falado, nossa, é tão bom, e tem deixado Deus de lado. E tem deixado de orar. As pessoas não leem, mas leem meme o dia inteiro se for necessário, mas não tem coragem de ler a Bíblia. Nós temos que entender que tem muitas outras coisas que estão embriagando o povo cristão, o povo de Deus. As redes sociais, como disse, é uma delas. A televisão é uma delas também. Pornografia, as pessoas têm se embriagado com pornografia dentro da igreja, dizendo que está servindo ao Deus vivo. As pessoas estão se embriagando com os cuidados desse mundo e esquecendo que o mundo espiritual também é real. E estou para dizer que é mais real porque esse é passageiro. O mundo espiritual ele não tem fim.
Esse aqui acaba um dia para nós. Um dia nós vamos estar sendo sepultados, vão ter amigos ao nosso redor, mas nós já não estaremos mais presentes com nossa alma e com o nosso espírito. Mas o reino de Deus é eterno. O reino de Deus é eterno. As pessoas estão se embriagando com política. Eu vejo tantos cristãos se manifestando sobre a política, defendendo o governo A, defendendo o governo B, e estão esquecendo de buscar a presença de Deus e de orar pela nação. Mas estão se embriagando, brigando uns com os outros. Eu vejo familiares brigando uns com os outros por causa de política. Mas estão esquecendo de buscar o Espírito de Deus. As pessoas estão se embriagando sim com bebida alcoólica, as pessoas estão se embriagando com cuidado do mundo, estão se esquecendo de se encher do Espírito de Deus. Existe uma coisa agora que as pessoas estão se embriagando, que é por causa dessa pandemia, estão se embriagando de medo, estão se embriagando de temor, esquecendo-se que devemos buscar ao Senhor, para que os temores não se tornem em nossas vidas depressão, para que o medo de enfrentar essa pandemia não venha causar problemas psíquicos na vida das pessoas, problemas na saúde, por causa dessa pandemia. Porque estão esquecendo de olhar para o autor e consumador da sua fé e de se encher do Espírito Santo. Irmãos, não se deixe embriagar pelo vinho ou por qualquer outra coisa que não seja a presença de Deus. Deixe Deus dominar o seu ser e controlar o seu ser, as suas emoções, né? Porque aqui essas coisas que eu disse, o vinho, a bebida alcoólica, ela controla as emoções das pessoas. Uma pessoa embriagada, ela começa a perder ali, né, o limite das suas emoções e extravasam. Eu já vi tanto isso no meio da minha família. Já vi tantas brigas causadas por causa do vinho. E hoje em dia as pessoas estão se embriagando com as mídias sociais, com pornografia, com política. As pessoas estão se embriagando com o contexto que está vivendo a sociedade e por causa disso tem perdido de viver o melhor de Deus, porque tem colocado tudo isso dentro do seu coração e estão deixando de ler a Bíblia. Tem colocado tudo isso em seu coração e estão deixando de orar. Tem colocado tudo isso no seu coração, enquanto no livro de Filipenses o apóstolo Paulo diz que nós devemos buscar o Senhor com todo o clamor e súplica e lançar diante dele as nossas petições. Enquanto Jesus, no capítulo que nós lemos de João, capítulo 15, diz que tudo aquilo que nós pedirmos em oração, porque nós cremos nele, porque nós estamos nele, porque permanecemos em Jesus, ele nos concederá, será concedido a nós. Irmãos, precisamos deixar de nos embriagar com o vinho e com as coisas deste mundo e nos encher daquilo que é de Deus sobre as nossas vidas. Não se embriague com o vinho. Não se embriague com as coisas deste mundo, mas encha-se do Espírito do Senhor, do Espírito de Deus. E agora você vai perguntar assim para mim, talvez: como é que eu me encho do Espírito do Senhor? O apóstolo Paulo era uma pessoa fantástica, que quando ele falava isso no texto, ele já dá as respostas nos versículos seguintes. Ele não deixa nada vazio, ele preenche as lacunas para que eu e você possamos entender como sermos cheios do Espírito do Senhor. Versículo 18, ele diz: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. E daí no versículo 19, ele diz: falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Irmãos, o que eu acho interessante na minha vida, que eu tenho irmãos que eu participo no culto, depois do culto, irmãos que me convidam para suas casas ou que eu convido para minha casa, simplesmente talvez para um almoço ou um jantar. E
É interessante que nós conversamos no nosso cotidiano, das nossas vidas, né, o que estamos passando, mas em todas as vezes, em algum momento, nós somos guiados para falar de Deus. Quer ser cheio do Espírito do Senhor? O apóstolo Paulo diz que nós temos que falar uns com os outros sobre a palavra de Deus. Ele diz salmos, hinos e cânticos espirituais. Nós temos que louvar a Deus juntos. Quer ser cheio do Espírito do Senhor? Para ser cheio do Espírito do Senhor, nós temos que nos reunir também como igreja. Adorar ao Senhor em unidade. Se nós olharmos ali para a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 2, como é que aconteceu? Como as pessoas foram cheias do Espírito Santo de Deus e receberam o dom de falar em línguas? Foi quando eles estavam reunidos em nome do Senhor e buscando ao Senhor com intensidade. Igreja do Senhor, irmãos, quando vocês se reúnem, quando nós nos reunimos, Deus tem que estar na mesa, Deus tem que participar, tem que ser louvado, tem que ser adorado, tem que ser exaltado, temos que entoar canções a Ele, temos sim que atentar para a palavra do Senhor com salmos, né? Nós temos 150 salmos ali na Bíblia e todos eles falam da presença de Deus e como Deus agiu no meio do seu povo por causa dos louvores. E nós podemos exaltar o Senhor. Quando você se reunir com seus irmãos, seja cheio, ajude o seu irmão a ser cheio do Espírito Santo e se ajude a ser cheio do Espírito Santo. Louve ao Senhor em comunhão com seu irmão. O louvor ao Senhor nos permite ser cheios do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz mais ainda aqui, interessante, cantando e louvando de coração ao Senhor. Adoração. Adoração faz você ser cheio do Espírito do Senhor. Faz você ser cheio do Espírito de Deus. Davi adorou o Senhor e foi um homem cheio do Espírito de Deus. Davi prestava um verdadeiro culto a Deus enquanto cuidava das ovelhas. Ele louvava o Senhor. Olha só o que ele diz quando ele está ali na frente do rei Saul, de todo o exército, do general de Saul. Ele diz assim: olha, o Senhor vai agir por mim. O Senhor vai agir por mim. Ah, mas você é jovem, Davi. Você não aguenta nem os equipamentos de batalha. Não, o Senhor vai agir por mim. Olha, o Senhor me fez derrotar urso. O Senhor me fez derrotar leões. O Senhor. Davi prestava culto. Tudo aquilo que ele vivia ali, sozinho, onde ninguém via, ele fazia adorando ao Senhor. E foi um rei cheio do Espírito de Deus. Tanto é que quando ele peca, na sua oração ele diz: Senhor, por favor, não retires de mim o teu Espírito. Quantas pessoas estão vivendo o seu Espírito de Deus e acham que está bom? Irmão, se você é um desses, adore ao Senhor agora. Tome uma posição de um verdadeiro adorador que se entrega a Deus e reconhece que Ele é o Senhor da sua vida, para que você possa ser cheio de Deus. Os apóstolos e mais aquelas pessoas que estavam reunidas ali com Ele no cenáculo, eles estavam dizendo: o Senhor é o meu Deus, o meu refúgio. Eles estavam dizendo: o Cristo Jesus é o Senhor da minha vida. E daí veio o vento que encheu a casa. E eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Irmãos, entenda que a adoração move Deus. A adoração faz com que você seja cheio do Espírito de Deus. Se reunir com seus irmãos e falar de Deus e anunciar a palavra dele uns com os outros faz você ser cheio do Espírito de Deus. Quer ser cheio do Espírito Santo? Fale de Deus. Adore a Deus com seu irmão, com a sua família. Celebre a Deus no seu lar. Quando tiver oportunidade, reúna a sua família e celebre a Deus. Celebre a Deus. Queremos mais de Deus. E para ter mais de Deus, nós temos que falar mais sobre Ele. Adorar mais. Exaltá-lo mais.
Para ter respostas de Deus e ser cheio do Espírito Santo de Deus, nós temos que ter mais comunhão com Ele. E o apóstolo Paulo diz aqui que o segredo é adorar a Deus como igreja. Se reunir e buscar a face do Senhor. Exaltá-lo. Porque o Espírito de Deus, Ele encherá o seu coração. Quanto mais você buscá-lo. Fale com seus irmãos. Cante com seus irmãos. Fale de Deus com seus irmãos. E viva a Deus. E o Espírito Santo de Deus irá encher a sua vida. Sabe como? Como aquele óleo que era derramado sobre a botija daquela viúva com seus filhos. E quanto mais botija tiver, mais azeite vai ser derramado. Deus está derramando óleo sobre a sua vida. Está te enchendo do Espírito dele. Agora entorne desse óleo, deixa cair sobre o seu irmão. E o seu irmão que estiver do seu lado vai começar a transbordar da sua vida e da vida dele. Que ele entorne para o irmão do lado. Deixe o Espírito de Deus ser liberado, falando, cantando, louvando a Deus e buscando a face dele. E o Espírito Santo encherá a sua vida com certeza. É isso que diz a palavra do Senhor. E se a palavra do Senhor diz isso, não há dúvidas. Outra forma de ser cheia do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, é... No versículo 20 diz: dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso eu posso dizer para você que está na palavra de Deus. Bem aqui, ó. No livro de Salmos, capítulo 34, versículo 1 e 6 diz: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão, minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e alegrem-se, proclame a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Olha só esse salmo maravilhoso. É um salmo de alguém que dá graças o tempo todo. Bendirei ao Senhor o tempo todo. Isso faz você ser cheio do Espírito do Senhor. Dar graças o tempo todo. Em tudo dai graças, diz a palavra do Senhor. Então não se limite. Dê graças ao Senhor e exalte ao Senhor no tempo todo. E Ele, o Senhor, te encherá com seu Espírito. Mais uma citação sobre adoração. A adoração também ela deve ser individual e sincera, como diz, né, no versículo 17 ele diz, né? No versículo 19... cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente. Imagine Davi, irmãos, no campo cuidando das ovelhas do seu pai. E simplesmente, ali no campo, ele começa a declarar isso. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastos me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, e tua vara e teu cajado me protegem. Prepara-me um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Imagine Davi olhando para as ovelhas e falando: o Senhor cuida de mim tão bem quanto eu cuido das minhas ovelhas. Irmãos, adoração é ver a sua vida e conseguir com ela perceber o cuidado de Deus. Davi
ele observava o seu trabalho e via a relação do cuidado de Deus com a vida dele. Quer ser cheio de Deus? Entenda que tudo que você faz, o Senhor está no controle. E assim como Davi cuidava das ovelhas, o Senhor cuidava dele. Assim como você cuida das suas coisas, Deus está cuidando de você. E Ele está te enchendo com o Espírito Santo dele. Então, adore ao Senhor, em tempo e fora de tempo. Ou faça como o salmista diz: bendirei ao Senhor o tempo todo. Para encerrar, o último versículo aqui em que nós vamos ler, versículo 21. Esse versículo ele vai dar a base para o resto da ministração, para a próxima ministração que nós vamos ter, ainda do capítulo 5, que diz assim a palavra do Senhor: sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Deus é o nosso Senhor. Tudo que nós queremos viver tem que ser mediante a vontade de Deus. Ele diz: sujeitam-se, submetam-se uns aos outros. Não tenha ninguém como Senhor da sua vida, mas todos têm algo em comum, que é Cristo. Ajude o seu próximo, irmão. Quer ser cheio do Espírito Santo? Ajude o seu próximo. Participe da dor do seu próximo. Cristo participou da nossa dor quando nos viu em pecado. Quando nos viu em pecado, Ele participou da nossa dor e disse: eu vou morrer por eles, para que eles possam alcançar a salvação. Cristo nos amou tanto que se entregou numa cruz. E Ele diz no livro de João, capítulo 15, como nós lemos, tem um versículo que Ele diz: o meu mandamento é este, amem uns aos outros como eu os amei. Essa é a verdade que Jesus tem para nós. Vivermos em amor. Sujeite-se uns aos outros. Tenha o seu irmão como o mais importante na sua vida. Vamos viver para buscar o Espírito de Deus. Vamos aproveitar melhor o nosso tempo na presença de Deus. Agora que nós estamos vivendo esse momento de isolamento social, e você que tem ficado em casa e tem tido oportunidade, busque mais ao Senhor, adore mais ao Senhor, exalte mais ao Senhor. Não se deixe se embriagar pelas coisas deste mundo. Seja cheio do Espírito Santo de Deus e viva em amor para com o próximo. E busque ao Senhor o tempo todo. Que Deus possa abençoar a sua vida com esta palavra. Que você possa ter o seu coração cheio da presença de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, nós te agradecemos, porque teu nome é vida, porque tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, e Jesus, tu és o Deus que almejamos para as nossas vidas, e ser cheio do teu Espírito Santo, ser cheio da presença de Deus é o que nós queremos, ó Pai querido, e não vamos mais perder mais o tempo, mas vamos buscar a tua presença, como diz a tua palavra no livro de Eclesiastes: se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força, mas a palavra do Senhor diz: agir com sabedoria assegura o sucesso. Então, Deus, nós queremos ser afiados agora, ter a lâmina do nosso machado afiado pela palavra de Deus, pela presença de Deus, pela glória de Deus. Então, Jesus, nós buscamos a tua direção para tudo. Em nome do Senhor Jesus, nos mostra o teu caminho, ó Pai querido, aquilo que o Senhor deseja que façamos com o nosso ministério, porque a nossa vida é tua, hoje e sempre. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém.